umas 2 vezes, em algumas épocas da minha vida, inclusive quando minha filha nasceu, inclusive, foi uma época que eu me lembro, e também quando eu parei uns 3, 4 anos, logo depois de um problema de saúde que eu tive, não por causa do problema de saúde delas, não tinha nada a ver com isso. Foi uma hipercalemia que eu tive. Eu tinha uma quantidade de potássio tão grande no sangue por causa de vários fatores que aconteceram, de inflamação, etc., que fizeram com que eu tivesse parado a falência dos órgãos. Eita. Eu morri 5 vezes. Caralho, eu tive 5 mortes súbitas. Caraca, dessa nem eu sabia. 2010. Como que tu morreu 5 vezes, cara? Eu tive 5 mortes súbitas. Eu estava nas vésperas do Mr. Universo, uma semana antes do Mr. Universo da NABA, em 2010. Eu cheguei num nível de potássio tão alto, justamente porque eu não sabia que eu tinha uma infecção no meu pé. Não sei como que entrou, porque eu sou um cara super chato com um monte de coisa. Mas entrou uma infecção por uma bactéria, alguma coisa, que se alojou na panturrilha. Ficou na panturrilha e no tornozelo. E eu percebi que estava meio inchado, alguma coisa esquisita. Só que eu cheguei de moto, eu sempre fui motociclista, eu gostava muito, e um anão idiota, uma Falcon, pedir para andar na ponta dos pés, né? Ficava de um lado ou de outro, né? Então eu desci, cheguei, parei a moto, desci a Falcon, torci o tornozelo. Falei, caralho, Mr. Universo, falta 3 semanas. Falei, vou enfaixar essa porra e vou treinar do mesmo assim. Aí eu comecei a enfaixar os 2 pés para dar angulação igual, para não ficar diferente um do outro e não treinar panturrilha, perna diferente. Então eu enfaixei os 2, enfaixava e descia o cacete. Ia treinar meio movimento mesmo. E fazia a perna e tudo mais. Só que aí ficou aquela inflamação, a infecção com a inflamação na panturrilha esquerda. E eu pensava que era um, era outro. E toda infecção, ela faz com que o cortisol bloqueie um raio de ação de sódio e segure potássio. Porque o potássio também ajuda na desinflamação, porque é intracelular, não é extra. Então o cortisol ajuda a desinflamar aquela parte justamente por isso. Ele é feito para isso. Só que eu não sabia. Então Você não estava suplementando com potássio? Não, eu estava uma semana antes. Só que eu comi. Na época, o disco às vezes tinha muito isso, né? Tira sódio, bota potássio. Bota potássio. Pra evitar cãibra. Nossa. E hoje a gente sabe que isso é uma cagada. Verdade. Você faz um desequilíbrio absurdo entre Fode. sódio e potássio. Verdade, desse jeito. E isso aí era a regra, praticamente. Regra. Todo mundo fazia. Olha que coisa. Até evolução. Até se aprender, né? Mas enfim, aí eu fui fazer uma matéria da TV Record, que era uma nutricionista que ela tava falando dos riscos de você se basear pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, para a saúde orgânica. Todo mundo, os médicos falando isso como uma verdade, e a gente sabe que não é verdade. Então ela queria fazer uma comparação, ela me chamou para mim, eu com 1,65 m e na época 90 e poucos quilos, e um outro cara de 1,65 m com os mesmos 90 quilos, só que diferente composição. Eu com músculo e pouca gordura, o cara com gordura e pouco músculo. E ela fala, os 2 têm o mesmo IMC. Porque os 2 pesam 95, os 2 têm 1,65 m. Qual que é saudável e qual que não é? Qual que possivelmente é o problema? Nós precisamos fazer o exame. Primeiro a antropometria e depois fez o exame de sangue para saber. Então, ou seja, tá por terra. IMC não funciona para nada para você saber se a pessoa... Eu sou obeso mórbido, ele provavelmente também é. Entende? Entendi. Pelo índice. Porque é altura versus peso, ponto. Não fez dobra cutânea, sabendo o que acontece? E não funciona. Então ela queria fazer isso e me chamou. Eu fui. Aí eu tomei um espironolactona, né, um aldactone, que é um diurético que ele retém potássio e solta o sódio, que ajuda você a não se desidratar tanto e não ficar tão, principalmente com aquela fraqueza, marmemolência e tudo mais. E eu tomei. Na época eu fui fazer um negócio justamente para poder ficar um pouco mais com a pele um pouco melhor para poder fazer a matéria. Tá na televisão, tá no YouTube isso, da TV Record. Foi nacional. E aí eu fui, fiz a matéria, foi legal pra caramba e tudo mais. Acabou a matéria, eu comecei a estar me sentindo estranho já, à noite. E na época o Eduardo Reis falou pra mim assim, na época o nutricionista me preparava. Ele falou, come castanha, porque nós vamos colocar um carbo mais baixo de agora em diante, mas coloca um pouquinho de gordura antes de dormir. Só que castanha é riquíssima em potássio também. Então foi indo. Foi eu já estava tomando, por causa do tornozelo, eu já estava tomando o diclofenaco potássico. Tu encheu um o cu de potássio. Você, pra caralho, com força. Entendi. Resultado, eu estava com diclofenaco potássio. Sal baixo? Sal baixo. Água alta? Água alta, água Nossa. até acerta na cabeça. Olha o... Imagina Uma o nível bomba. Olha o certame. a descompensação entre sódio e potássio, né? Desse jeito.
No nosso corpo, Igor, há um equilíbrio, a gente chama de hidroeletrolítico, principalmente entre dois minerais, sódio e potássio. Há um equilíbrio. E se você perder esse equilíbrio, você pode morrer. Era o que estava acontecendo com o Fernando Sardinha. Exatamente isso. E aí, Eu comecei a ficar ruim e eu comendo cada vez mais. Enfim, eu fiquei bem mal umas 2 horas da manhã. Tudo no mesmo dia. No mesmo dia, na Sensação de sexta-feira. desmaio? Sexta-feira, uma semana antes do Mr. Universo. Sexta-feira, passava sábado, no outro sábado, eu ia viajar na terça-feira para o Mr. Universo, em Inglaterra. E. O que você falou? Sensação de Perdão. desmaio? É a sensação. Não, a sensação de falência de alguma coisa. Sabe, alguma coisa que você não está controlando? Como se fosse que as costas estão caindo. Como se fosse que não tinha firmeza no músculo, ficar em pé, com ereto, sabe? Perdendo contração dele? É. Perdendo contração nos músculos geral, assim. Ó. Nossa. Eu pegava a garrafa assim, ó. Puta risco de parada cardíaca, hein? É. Câmera no músculo cardíaco. O coração é um músculo. Entendeu? Caralho, cara. E foi isso basicamente que aconteceu. Você não sabia mesmo? E tu foi parar no Essa eu não hospital? sabia. Tu foi parar no hospital? Aí 2 horas da manhã, agora que eu falei na época, a minha esposa, a Patrícia, falei pra ela, me leva que o negócio tá feio. Acordou e tal, e foi me levar. Quando ela chegou, e o detalhe ainda por cima, eu tomei um Slowcar. Coloquei sal e coloquei Slowcar. Falei pra você, suplementou com potássio ainda. É, Slowcar é cloreto de potássio, puro. puro. Então, aí 600 miligramas. Eita porra. Aí foi lá pra cima, aí fudeu tudo. Eu cheguei, já desci, ela já desceu com cadeira de roda, porque eu não me movimentava. E eu vi a médica vindo na minha direção, a plantonista do postinho de saúde. Quando ela veio na minha direção, eu falei assim, eu tenho que falar tudo pra ela, senão eu vou morrer. Aí ela chegou, eu falei, eu tô com hipercalemia. Aí ela ficou, mas de onde você tirou? Eu falei, eu sei o que eu tô falando, acredita em mim. Eu tenho hipercalemia. Todos os sintomas são. Ela ficou um tempinho me olhando assim. Mas você é profissional? Eu falei, eu só faço isso da minha vida. Eu sei que tem alguma coisa errada. E tá assim. É calemia. É bom porque aí ela já saiu correndo pra medir só de potássio. Exatamente. Só que aí antes disso ela colocou a insulina com glicose. Exatamente. Coloca insulina glicose e já mede só de potássio. Pra ela pensar em medir só de potássio, amigo, Ia demorar. ia demorar dias. E aí no postinho. Ainda bem que tu tinha noção dessa porra. Mas porque a característica, eu comecei a fechar o mecanismo. E você já tinha estudado isso também, tu sabia o que era, né? Tudo isso nós estudamos. Não, mas é porque o Sardinha é da área da saúde, né? Ele Então- é profissional de educação física. Você ficava ali, velho. Pensando o que aconteceu. Eu tava fechando cerco. Puta, mas juntou isso. Mas é infecção. Mas cortisol. Cortisol vai segurar potássio. Mas eu tô tomando diclofenac com potássio. Aí mais Slowcar. Potassemia. Tanto que a cardiologista que me atendeu, depois que eu fui salvo e tudo mais, ela nunca tinha visto ninguém ficar com 7,4 de potássio. Vivo. Ela falou, eu não conheço, em 25 anos de cardiologia, eu não conheço alguém ficar com 7,4 vivo. Você teve 8,4. Caralho! Ou seja, se acontece de ele morreu por esteroide? Não. Não. Ele morreu por conta de um diurético poupador de potássio, uma infecção que ele vinha e uma suplementação de potássio. Você sabe quais são os 2 medicamentos que mais matam atletas de fisiculturismo? Diuréticos e insulina. Esses 2 são perigosos. O perigoso é o que mata full força. É. Mas aí como é que, assim, você apagou 5 vezes? Porque tu falou que que morreu 5 vezes. No postinho eu tive 5 mortes súbitas. 3 mortes súbitas. O que é uma morte súbita? Você para tudo. Tu apaga. E volta sozinho. Porque eu voltei sozinho por causa das vezes de retorno do bodybuilding serem calibrosas. Só que ela falou, você pode agradecer por teu esporte para sempre. Porque é o único esporte que faz realmente a veia de retorno ficar calibrosa. Né? É a sobrecarga. É o treinamento de sobrecarga. É ele que faz. Não importa quantos quilômetros você corre. Daí tu fica com as veionas. A veia de retorno me salvou, porque foi ela que manteve o fluxo enquanto tudo parou. Teve parada geral. Essas paradas duram quanto tempo? Tu ficou quanto tempo apagado? Não sei te falar. É? Não imagino. Eu tive uma experiência extrasensorial, assim, se for parar para pensar essa frase, acho que é que eu via, eu deitado assim, ó, eu vi o teto vindo mais próximo, e em certa hora isso fica na minha cabeça. E quando eu cheguei lá em cima, assim,
meu corpo virou rapidinho, eu olhei e me vi deitado. Que assustador, cara. Essa é a lembrança que eu tenho. Isso eu tenho claro na minha cabeça. Eu me vi deitado. Eu no teto do postinho. Aí eles me levaram de SAMU, e eu já todo fudido, que meu pai foi comigo no SAMU, e eu tive outra morte súbita no corredor da unidade de emergência. Até esperar, porque estava no negócio do quarto. Aí, quando eu entrei no quarto, eu tive outra morte súbita. Então foram 5 mortes em menos de 12 horas. Caralho. Mais 2 virava gato. Puta que pariu, velho. Mais 2 era gato. Essa foi foda. Mais 2 era gato, velho. Puta que pariu. Mas aí tu ficou quanto tempo? Tu conseguiu ir competir, não? Cara, isso aí foi uma... Mas ferro shape, hein? Hã? Porque aí ela meteu soro em você, glicose, o cacete a 4. Você voltou, você saiu de lá com uns 3 quilos a mais, inchado. Não, você imagina. Aí você fala, vou mandar o tal da Actone poupador de potássio e foda-se. Qualquer coisa eu levo essa médica comigo, ela já sabe o que é, entendeu? E foda-se, mas eu vou ganhar essa porra. Exatamente. Mas foi foda, velho. Eu fui muito louco, muito louco. Mas tu foi competir? Então, eu fiquei internado de sábado, domingo e segunda. E eles não me deixavam entrar suplemento. Não deixavam whey, malto. Na época era maltodestrina com farinha de aveia. Sei. Eu usava whey, maltodestrina e farinha de aveia, exatamente. E eu comecei a me rebelar, porque eles tiravam a minha glicose, dava 48. E aí me mandava glicose na veia. Eu falei, mas gente, eu tô com um nível de gordura muito pequeno, metabolismo acelerado, tem muito músculo. Dá comida pra mim, caralho. Deixa eu comer. Comer. Traz tudo, traz pão. E resultado, eu fiz amizade com os enfermeiros e eles me traziam pão de madrugada. Eu comia pão, leite, geleia. Você não faz ideia. Puta, comia tráfico manteiga, de pão do cacete. Tudo. Tráfico total. Um tráfico de geleia, de pão, entendeu? E os enfermeiros, eu ludibriava eles. Falei, vou treinar vocês até o fim da vida. Nessa hora, você promete pra tudo. Eu dou personal de grátis, pra sempre. Traz comida pra mim, pelo amor de Deus. Resultado. Eu fiquei 3 dias internado e na terça-feira, na segunda-feira, eu fiquei muito revoltado. Tava puto, porque não entrava meu suplemento e eu via que eu tava com fome. Então eu sabia, vocês estão deixando meu metabolismo curtinho, pequenininho, com 48 de glicose, me dão glicose, não me dão comida, eu não tenho nada estrutural, nem no órgão excretor, nem digestor, caramba. Então adeus massa magra. Não é? Vou dar comida, dá uma coisa gordurosa, foda-se, qualquer coisa. Resultado, eu falei pra Patrícia assim, na frente, eu lembro como se fosse hoje. Tinha os 2 médicos aqui e um enfermeiro. E o enfermeiro, aquele enfermeirozinho que você falava pra ele, o whey, é bomba, é um debilóide, que até nem lembro o nome dele. Eu falei pra Patrícia assim, ó, pega meu shake no carro, porque eu sabia que tinha, né? Tem um monte de shake no carro, deixava um monte de shake. No porta-mala, no porta-luva e tudo mais. Eu falei, pega meu shake no carro. Aí o médico, não, porque você quer... Eu falei, vocês vão tudo voltar para a faculdade. Volta todo mundo para estudar. Vocês não sabem o que significa massa magra alta, metabolismo? Vocês não me dando comida? Eu não tenho problema estomacal, não tem nada. Posso comer? Vocês vão me matar? Não. Pega lá o meu suplemento. A Patrícia foi pegar no carro, cara. E pegava e eu chacoalhava no meio, na frente deles, assim, tomava na frente deles. Aí deu 1h30, 2 horas depois, foi tirar a glicemia do 90. Sem tomar glicose. E sem insulina. Porque não precisava de insulina, não sou diabético. E a hiperpotassemia já tinha ido embora. Eles socaram furosemida até umas horas. Tanto que eles me colocaram cálcio que me fuderam o rim. Eles colocaram cálcio cálcio com furosemida e acabou com o meu rim. Porque precisava excretar, furosemida, né? É um diurético dos mais potentes. É o mais potente. Furosemida é o famoso Lasix. 40 miligramas de pura travessura. Que você põe pra dentro, você fica igual mole. Pra caralho. E acaba com a tua raça. E perigoso. Entendi. E aí, ou seja, por tudo que você tá me falando aí, tu foi competir, né? Meu velho, tinha cancelado tudo. Não tem como competir depois de 3 dias de comida, geleia, manteiga, pão, leite. Fudeu todo o teu preparo. Em sábado eu já sabia. Quando eu morri, eu tive... Na última semana era no detalhe. Não tinha o que fazer. Aí, se o campeonato fosse na terça-feira, daria certo. Porque na terça daria o rebote da comida bar e eu não estava tomando mais água daquele jeito. Então, eu saí na sexta-feira, na segunda-feira, meia-noite, eu tive alta. Por quê? Porque quando entrou o suplemento, olha que coisa, velho. É de verdade isso, gente. Foi uma coisa assim, foda.
Entrou o suplemento, começou a regularizar. Potássio com sódio. Porque eu tinha colocado exatamente o que eu precisava. Fibra e tudo mais. A mulher me servia, a nutricionista do hospital me servia feijão. Falei, vocês estão loucos? Eu tive hipercalemia agora há pouco, vocês põem feijão e tomate na minha dieta. Vocês estão muito loucos. Quer me matar, né? E o meu suplemento não pode. Vocês voltam para a faculdade, estuda tudo de novo. Então, quando entrou o suplemento, começou a nivelar. Então, a glicose já subiu, eu fiquei mais feliz, já fiquei em pé, já fui no banheiro sozinho. Começou a melhorar. Foi 6 horas de melhora. Foi umas 6 horas das 6 até meia-noite. Eu tive alta à meia-noite. Depois de 2 shakes. Olha que coisa. Parece bobagem. As pessoas pensam que é... Isso eu juro, dou minha palavra de honra. Se é uma coisa que eu tenho, é a minha palavra de honra. Eu tomei 2 shakes de whey protein e maltodextrina com farinha de aveia, carregados mesmo. E isto tinha uma regulação do meu metabolismo que fez com que tudo soltasse. Soltou sódio com potássio. Estava tudo preso, porque estava tentando desidratar para tirar o potássio e tirar a quantidade, e acabar tirando sódio também. Então eu ficava paralítico, eu não andava. Quando entrou os suplementos que não podia comer, porque eles não davam comida, e comida o quê? Vou comer pão e leite, vai ajudar alguma coisa? Ainda mais eu sendo alérgico à lactose ainda por cima. Né? Então eu tomava lá e tomar e cagar. Eu não, eu fiz isso e eu saí, meu potássio começou a regularizar, eles me deram alta à meia-noite, 6 horas depois. Essa foi a verdade, inclusive eu fiz um relatório para o hospital, falando que a nutricionista queria me matar, só podia querer me matar. Né? Só essa é a ideia. Você tem 48, o cara tem glicose, o cara não tem problema de digestão, nem de órgão excretor, não tem intestino. Não deixa o cara tomar whey protein, soro do leite desnatado, deve ter bosta na cabeça. Tem algum problema mental. Farinha de aveia, alguma coisa está errada. Não é possível, né? Porra, você perdeu a passagem? Pra caralho. Fiquei puto. Você perdeu a passagem. Não, então, aí eu saí segunda-feira, 6 horas meia-noite, e eu fui para casa, e aí foi as coisas mais pesadas que hoje em dia, aí você pode falar é o que você falou agora, alta performance, cabeça de atleta, sangue de atleta. Eu fui para casa e fiquei andando na sala de casa, minha mulher, né, a Patrícia foi dormir, minha filha dormiu e tal, e eu fiquei olhando para as duas e tal, fui ali na sala, comecei a andar no escuro. Eu nunca desisti de nada na minha vida. Eu não podia desistir do Mr. Universe. Aquilo ali, eu fiz tudo aquilo para aquilo ali. Eu falei, não vou desistir dessa porra. Aí eu entrei no quarto, falei para ela, eu vou embora. Puta aí ela, que pariu. Você vai morrer, você acabou de sair, tá com 4 pontos tantos de potássio, não tem ninguém lá para te ajudar, não tem médico no avião e tudo mais. Falei para ela, mas aí eu vou estar deixando de ser o que eu sou, cara. Aí vai foder. Eu preciso ir. Não posso desistir disso aí. Aí ela falou para mim uma coisa que eu me envergonho um pouco, mas minha vida, né, se a gente sabe, nossa vida é bem aberta. Ela falou assim, mas e sua filha? Aí eu falei para ela, se eu morrer, você vai encontrar um cara que vai cuidar dela. Bem, porque você é uma mulher inteligente, você não vai pegar qualquer mané. Alguém vai cuidar bem da minha filha. Igor, não dá para julgar. É de verdade, de verdade. A cabeça de uma pessoa... Eu não estou falando do fisiculturista. A cabeça de um cara que se torna atleta e que entrega alta performance, cara, é difícil, cara. Você estava falando, o cara tá disposto a morrer mais cedo para ter alta performance. O cara tá disposto a isso. Eu convivi bastante com atletas de MMA. Cara, o cara dorme e acorda pensando só naquilo, cara. E quando o cara tem que bater peso... O cara, por exemplo, eu vi o Lucas Mineiro, um atleta de MMA incrível, meu amigo, sofrer feito cão. Ele fazia 2 refeições de frango e salada no dia inteiro e treinava 5 horas. E treinava coisa com de maluco sangue mesmo. no olho. 2 pedacinhos de frango assim, ó, um pedacinho de frango com folha de manhã, um pedacinho de frango assim com folha à tarde. E treinava feito um retardado, velho. Porque ele tinha que bater o peso. É louco demais. É difícil. A gente, de repente, olha e fala assim, pô, que cara irresponsável, né? O cara mandando a mulher procurar um outro cara para cuidar do filho. É difícil julgar, cara. A ideia era falar assim... É um ecossistema, entende? Ele não acordou com esse pensamento. Ali já devia ter uns 3, 4 meses de dieta... Tirou dinheiro de tudo quanto é coisa, enfiou nisso. Arrancou dinheiro de tudo quanto é coisa para comprar passagem. E a esperança da vida dele mudar e da família
Ele falava, eu tenho que ir lá ganhar para eu ter um patrocinador, para eu poder retornar isso para minha família. Esse é o sonho da maioria dos... Você pegar o carinha que tá começando agora no MMA, o cara ali o cara que fica trancado no alojamento do futebol, cara. Também tá sacrificando longe pra caramba. O cara tá lá no extremo do país lá, longe da família, comendo a comida do alojamento, às vezes a comida racionada, o cara morrendo de fome. É o que tem. Mas ele fala assim, cara, eu vou ser o Neymar, velho. Manja. Vou ser o Neymar, cara. Você é um gênio, ninguém tira isso da cabeça do cara. Ninguém tirava da cabeça do Sardinha que ele ia pro Mr. Universo e que as coisas iam acontecer. Eu ia conseguir. Eu queria conseguir. E essa época você ainda não tava na situação, né? Imagina. Tava no bico do corpo. Trabalhava igual um excomungado. Pra botar no esporte e sustentar a família. Ou sustentar a família. O esporte era... Saía 2, sabe assim, saía 1% da minha grana. É difícil. Desse jeito. Você é um gênio, velho. Você falou exatamente... Me torceu tudo por dentro aqui. É exatamente isso. É difícil julgar, cara, mas é um ecossistema. Não é que ele acordou e falou assim, não, dane-se, não. Não. É um ecossistema todo envolvido, entendeu? Ele ficou muito tempo. Quantos meses de preparação para essa competição? 3 meses. 3 meses de dieta, 3 meses comprando a comida, comprando o suplemento. Cozinhando todo dia, acordando cedão, dando aula de personal. Então, às vezes o cara acorda 4 horas da manhã, prepara todas as marmitas dele. Quantos atletas não fazem isso? Prepara as marmitinhas dele, bota na mochila, bota nas costas, dá aula o dia inteiro. Aí tem um horário vago. Esse horário vago é o horário que o cara treina. Aí ele volta, dá aula o dia inteiro, chega à noite.